Olá, queridos. Mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar de algo para mim muito sério, muito importante. Muitos pediram para mim falar sobre os extraterrestres. Rui, volta a falar dos extraterrestres. E eu vou falar dos extraterrestres. Mas primeiro eu gostaria que vocês entendessem o meu caminho até chegar aos extraterrestres. Eu gostaria de mostrar para vocês o quanto foi difícil encontrar o chamado extraterrestre. A gente sabe que os extraterrestres, que nós chamamos, eles também podem ser considerados de seres dimensionais também, porque eles trafegam em dimensões. Eu gostaria aqui de passar para vocês a informação de que eu, antes de estar aqui falando com você nos grupos espiritualistas, para você hoje que se considera desperto, para você que considera-se hoje uma pessoa mais acordada entre a sociedade, eu gostaria de passar para você a informação de que eu passei primeiramente no grupo evangélico. E que foi lá o meu despertar para uma realidade muito diferente daquela que eu poderia estar sonhando ou com a possibilidade de algo parecido. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like e depois fizesse um comentário. Se você achar importante, por favor, compartilhe. Então, bora pro vídeo. No vídeo passado, eu tratei a respeito da minha sobrinha, que o mentor dela apareceu para ela e falou para mim que ele era o guardião. É claro que muitos de vocês vão falar: esse é o fulano X, esse é o fulano Y. Eu sei que existe nomenclatura para diversos tipos de seres. Ele, quando apareceu para mim, o mentor dela, me passou como se ele fosse o guardião dela. Na minha concepção evangélica, na minha concepção cristã, para mim não passava de um demônio ou existia algo errado. Não com Deus, mas na minha concepção de pensamento e de entendimento. E foi nesse ponto que eu consegui entender que aquele ser que falava com a minha sobrinha, que tentava se expressar a ela, nada mais, nada menos que um ser que queria ajudá-la, que mais para frente chamaria-se de mentor, ou professor, ou mestre, ou uma pessoa que auxilia na sua jornada espiritual. Eu gostaria aqui de passar uma informação que aconteceu comigo alguns tempos atrás, antes até de 2010. Eu não tenho uma recordação clara do tempo que aconteceu isso, mas foi no tempo que eu orava, buscava, jejuava. Era o tempo que eu ia para as vigílias, que eu ia para os montes. Eu era o tal do crentão, ou do crente do fogo, aquele que buscava aonde que fosse. E nesse período de tempo, eu tive um sonho, mas um sonho que você poderia chamar de projeção astral.
Porém, eu não coloco como projeção astral porque eu vi que era um cenário montado para mim poder entender certas coisas que estavam acontecendo no mundo espiritual e que naquele momento eu não poderia saber de tudo, porque eu estava numa busca, numa linha. E eles me mostraram um cenário da seguinte forma: por favor, eu quero que você preste bem atenção no cenário, porque isso pode fazer a diferença do que eu quero falar para você e você conseguir entender as etapas. Eu estava num cenário aonde havia escuridão, escuridão total na região. E a única claridade que tinha só era dos objetos. E o que eram os objetos? Eu estava de frente para um templo de Roma. Aquelas pilastras enormes, aquelas pilastras de templos romanos. E eu via pessoas, várias pessoas do meu lado direito e várias pessoas do meu lado esquerdo. Naquele momento eu percebi que estava havendo um conflito, guerra, aonde estava tendo um confronto de um matando o outro, mas na verdade era só um lado matando o outro. O lado esquerdo do grupo estava fortemente armado, atirando para matar o que estava do lado direito. E os do lado direito, eles vinham sem arma, como para defender a sua causa. E eles caíam por causa dos tiros. E ali eles perdiam suas vidas. Mas o que me chamou a atenção do lado esquerdo é que as pessoas que estavam do lado esquerdo tinham seres nas costas dele, montado nas suas costas, usando aquelas pessoas como cavalo. E aquilo me chocou, porque para mim, naquela época, foi identificado como demônios, porque não eram humanos sentados, mas eram bichos. Eram seres bestiais, seres pequenos, magrelinhos, tinha orelhas assim, pontudinhas, dentinhos cerrados. E não se usava-se roupa, era como se fosse... É como se eles fossem um motorista e o corpo da pessoa como se fosse um carro, sendo utilizado dessa forma. Essas pessoas do lado esquerdo, elas deixavam que aqueles seres dominassem a sua mente. Elas estavam tão cegas a ponto de matar as outras por causa dos seres que estavam assim possuindo as suas mentes. Aquela cena me aterrorizou muito. Eu na época eu era adolescente. E com isso, um dos que caíram baleado me disse assim: os que morrem pelo Senhor são salvos. E eles morriam e na mesma hora eles se desintegravam na minha frente. Então todos que estavam ali, frente de batalha, morrendo na minha concepção lá atrás, morrendo por Cristo, morrendo por Deus, eram pessoas que estavam sendo arrebatadas, estavam sendo salvas. O que eu fiz de antemão? Eu pulei na frente para receber os tiros. E assim que eu pulei, eu fui alvejado por tiros.
E na mesma hora eu caí e perdi a consciência. Nessa que eu perdi a consciência, volto à consciência e estou eu num corredor todo branco e via pessoas do meu lado feridas. E essas pessoas eram aquelas pessoas que estavam batalhando. E tinha um homem de vestes todas brancas, com barba branca. Era o arquetipo do ser de Deus ou de Jesus. E ele passou por mim, colocou a mão sobre a minha cabeça. E eu fui curado dos ferimentos. Ele me levantou e me falou assim, vem cá dar uma olhada. Ele abriu uma porta. Quando ele abriu a porta, eu vejo aquele corredor branco e ele estava no meio daquela confusão, naquele negro todo e as duas partes guerreando, uma contra a outra. E ele falou assim para mim, é necessário que lutes, é necessário que morras. E então eu despertei. Aquilo por muito tempo passou na minha cabeça. Nunca esqueci essas cenas. E até o momento de hoje. Passado todo esse tempo, eu vejo que nesse momento de busca, porque eu ainda estou na busca, e eu acredito que até a minha morte estarei nela. Essa guerra é espiritual, é uma guerra fortíssima, é uma guerra que eles travam mentalmente. Muitos estão inconscientes, estão se deixando levar por esses espíritos que põem você como cavalo. Hoje, conhecendo a parte mediúnica, a parte espiritual, coisa que na época, como um cristão, eu não sabia como interagir, não sabia. Para mim, era profetas ou usadas por Deus, ou dons do Espírito. Mas hoje eu descobri que não se trata de dons espirituais, mas de mediunidade, que não deixa de ser espiritual. Então, eu estou mostrando aqui que existe uma guerra espiritual. E que essa guerra espiritual, você tem muito a ganhar com o conhecimento. Você não pode ser o religioso por completo. Você não pode abandonar a sua fé por causa de uma religião ou de outra, ou por causa de uma crença que outras pessoas colocou em você. Eu percebo que a minha fé, ela é genuína, porque ela vem desde o primórdio, desde o começo. Desde quando eu ainda não sabia o que era igreja ou o que era religião. A nossa fé, ela não tem que estar pautada no que os outros falam. A nossa fé, ela tem que ser firme. E ela precisa de ser posta sua fé em você e no seu Criador. Às vezes as pessoas gostam de colocar nomes, e aí aonde é que está? Os nomes, eles atrapalham. Os nomes, eles subjugam uma outra pessoa. Por exemplo, eu acredito no Deus tal, eu acredito em Jesus, eu acredito em Maria, eu acredito no Exu, eu acredito nisso.
Você se coloca a sua fé em terceiros. E a sua fé ela tem que ser única. Você. Porque você é a consciência divina, você é a consciência principal. Não deixe espírito nenhum usar você como cavalo. Tenha consciência de todos os momentos. Tenha consciência de tudo que você fala, de tudo que você pensa, de todas as suas ações. Não é proibido você conversar com o espírito. O que você não pode é deixar o espírito possuir a sua mente. Quando a gente fala do espírito possuir a nossa mente, eu estou falando de seres malignos, seres que não querem seu bem, seres que às vezes falam o bem para poder te conquistar. O mal, ele não vem vestido de mal, ele vem vestido de ovelha. Então fique esperto, fique atento, e você vai conseguir assimilar as coisas que estão acontecendo. A parte do extraterrestre, eu quero deixar aqui bem claro, ela é real, ela existe, mas não é aquele que te possui. Ela é a parte que você chama de divina. Ela é a parte que vai te colocar numa evolução mental e prosseguir com ela. Tem uma parte na Bíblia que eu acredito que seja Paulo que fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para continuar com você e para poder terminar ela. Então, aquilo que nós chamamos de Deus são aqueles que hoje se apresenta ou é apresentado como extraterrestre. Eu coloco ele como os engenheiros, como aqueles que criou tudo isso. Mas a minha fé, ela é genuína. Ela está desde lá do berço. Já nasceu comigo. Como aquela fé que nasceu com você também. A gente não pode confundir isso com dogmas religiosos. Tanto que eu não professo nenhuma fé. Na verdade, religião para mim, a religião em si eu repudio. Ela é uma caixa de manobra para que você siga ela do começo ao fim, mas você vai ficar sempre seguindo o terceiro. Sempre seguindo o terceiro. Isso não está certo. Você precisa despertar sua consciência para a sua divindade, para o teu ser maior, para o teu eu superior, que está dormindo. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa retornar, precisa voltar, precisa acordar. A volta de Cristo nada mais é que o seu retorno ao teu eu superior. Isso eu entendo hoje, mas eu precisei muito de apanhar, de aprender e passar por várias situações difíceis para poder compreender hoje o que é esse Cristo, esse Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Lembrando que a Bíblia, ela não pode ser seguida plenamente, porque ela foi mexida muito. Tem bastante verdade
e você tem que saber buscar isso. E quem vai revelar você? Teu eu superior e a sua meditação. Jejum e oração é a chave. Ou jejum e meditação. Vou ficar por aqui. Espero que vocês estejam entendendo o propósito. Espero que vocês consigam compreender o que eu estou falando. Não ignore. Passa no crivo. Tá bom? Veja as suas experiências. Se você não conheceu o mundo evangélico, eu peço que dá uma olhadinha no mundo evangélico, porque a maioria das crenças são de lá. Não só evangélico, né? O católico, que é a raiz. Vou ficando por aqui. Paz e luz para vocês. Gratidão.